Volkswagen T-Cross Highline, a versão mais completa do Volkswagen T-Cross. Só que esse carro que vocês estão vendo aqui é o ano modelo 2023. Aí fica aquela pergunta, nos dias de hoje, ainda vale a pena levar um T-Cross para casa? Então o que eu vou fazer? Vou dar 10 motivos para vocês, mostrando os diferenciais do Volkswagen T-Cross, para vocês pensarem, será que eu ponho esse carro aqui na minha garagem? Vamos conferir cada um deles. Primeiro motivo, o powertrain, ou seja, conjunto de motor e câmbio. O motor aqui é o 250 TSI, 1,4 litro turbo, fornecendo 150 cavalos de potência máxima e torque máximo de 250 Nm, daí um motor chamado 250 TSI. Isso equivale a 25,5 kgfm de torque. E o motor está associado a uma transmissão automática de 6 marchas, lembrando que esse carro é tração somente nas rodas dianteiras. Mas o que esses números todos querem dizer? Quando você olha para os principais concorrentes do Volkswagen T-Cross, ele é um dos carros que tem um dos maiores torques da categoria. Ainda que não seja o maior de todos, ele fica entre os maiores. Isso tudo se reflete em desempenho, porque esse carro vai de 0 a 100 aí na casa de 9 segundos. Mais uma vez, temos um dos carros mais rápidos da categoria. Ele está ali no topo entre os concorrentes. E para quem valoriza desempenho, esse é um tremendo diferencial que o Volkswagen T-Cross Highline entrega. Segundo motivo, economia de combustível. Mas você deve falar, pô, mas se o carro anda bem, ele deve gastar bastante. Não é isso que acontece, porque perante o Inmetro, esse carro aqui com gasolina na estrada faz mais que 14 km por litro. E com etanol na estrada faz mais que 10 km por litro. Pode até ser que esses dois números não impressionem tanto assim vocês, mas olha, quando você olha para os concorrentes, vai perceber que, por exemplo, com etanol na estrada, todos eles ficam aí na casa de 8 ou 9 km por litro. E na gasolina também são médias mais baixas. E tem mais um detalhe. O Volkswagen T-Cross tem um tanque de 52 litros, que também é maior do que a maioria dos concorrentes. E quando você junta os dois componentes, o Volkswagen T-Cross, com um único tanque abastecido, fica entre as maiores autonomias dessa categoria. Então, numa viagem longa, você para menos vezes para abastecer, e isso é uma vantagem. Terceiro motivo, o Volkswagen T-Cross aqui na versão Highline vem com importante equipamento para segurança e também conforto. Estamos falando do ACC, o controle de cruzeiro adaptativo. Como é que ele funciona? Atrás desse símbolo da Volkswagen existe um radar eletromagnético que emite ondas. Bom, esse radar consegue medir a distância que o Volkswagen T-Cross está em relação ao veículo da frente. Uma das coisas que o carro tem é o sistema de frenagem de emergência, né? Que se ele perceber que o carro está se aproximando de outro veículo e você não fez nada, ele vai alertar o motorista e, se preciso, ele vai pré-condicionar os freios. Com qual objetivo? De evitar ou mitigar essa colisão. O que é esse mitigar? Vai bater, mas vai bater com menos intensidade e vai causar menos dano. E isso é importante para a segurança. E esse radar também tem o controle de cruzeiro adaptativo. Aquele que na estrada você programa uma velocidade e a distância que você quer ficar em relação ao carro da frente. Se o carro da frente diminuir a velocidade, o carro reduz a velocidade automaticamente para manter a distância. O carro saiu, ele volta à velocidade programada. Ou seja, segurança e conforto num equipamento que é série. Quarto motivo, segurança. O Volkswagen T-Cross é um dos poucos modelos que oferece freio a disco nas 4 rodas. E por que isso é importante? Não é necessariamente uma questão do freio a disco frear mais, ou seja, menor espaço de frenagem, mas sim frear melhor em situações de frenagem sucessivas. Quer um exemplo bom? Descendo a serra com o veículo carregado, né? Você tem que ficar o tempo todo com o pé no freio. O freio a tambor esquenta muito mais rápido que o freio a disco. Então o freio a disco, nesse ponto, vai garantir frenagem mais segura. E tem mais. Esse carro aqui é o único da categoria equipado com Post Collision Brake. Quando o carro se envolve num acidente e o airbag abre, o motorista e quem está lá dentro fica desnorteado, o sistema atua automaticamente no carro para frear o carro, evitar que ele fique rolando na pista e se envolva em outros acidentes. Então esses dois pontos de segurança fazem toda a diferença no Volkswagen T-Cross. Quinto motivo, excelente espaço interno. Eu estou aqui bem acomodado no banco do motorista, porque tem ajuste de altura e profundidade do volante e ajuste de altura do banco. Esse carro tem 2,65 m no entre-eixos, um dos maiores do segmento. Quando eu sento aqui no banco traseiro, olha só, eu tenho a distância de quase um palmo aberto do meu joelho encosto do banco, e uma excelente movimentação de pernas, proporcionando ótimo espaço. E quem viaja aqui atrás ainda conta com saída de ar-condicionado do banco traseiro, 2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos, e olha que legal, essa bolsinha aqui perfeita para acomodar smartphone. Sexto motivo, espaço no porta-malas. O Volkswagen T-Cross já tem 373 litros na medição VDA, que é a mais justa.
já é um bom espaço quando você compara com a categoria. Mas e se você precisar ganhar mais espaço? Pois bem, o Volkswagen T-Cross é o único que tem um recurso que você consegue inclinar o banco um pouquinho mais para frente. Então você vem aqui, desce essa haste, volta o banco, o que acontece? O banco está aí um pouquinho mais para frente, a gente consegue ver que ele ficou um pouco mais ereto aqui dentro. Dessa forma, você pode fazer dos dois lados, e isso vai aumentar a capacidade do porta-malas para 420 litros e ainda permitindo que você transporte pessoas no banco traseiro. Moral da história, o Volkswagen T-Cross é o único que tem esse recurso na categoria. Sétimo motivo, step, pessoal. A maioria dos carros dessa categoria vem com aquele step fininho, que quando você aplica o step, altera a dirigibilidade. Mas quando você vem aqui no Volkswagen T-Cross, olha só, é um pneu integral que altera a dirigibilidade muito pouco. Praticamente não se percebe a mudança. Mas o detalhe mais importante, quando você aplica o step no carro e precisa guardar o pneu do carro aqui dentro, nesse espaço aqui, você consegue guardar o pneu do carro sem alterar o nível do porta-malas. E tem muito concorrente na categoria que ao usar o step fininho tem menos espaço. E aí o step fica sobrando no porta-malas. Se você tiver com o porta-malas cheio, isso vai ser um tremendo problema. Mas não no Volkswagen T-Cross. Oitavo motivo, facilidade no estacionamento. Por quê? Esse carro já vem de série com 4 sensores de estacionamento na frente e mais 4 sensores de estacionamento traseiro. Mas olha só, opcionalmente o cliente pode colocar o Park Assist 3.0. Você consegue ver por esses sensorizinhos que você tem aí na frente e também aqui na parte de trás do carro. Com o Park Assist 3.0, o carro manobra automaticamente para você para colocar o carro na vaga, tanto em vaga de shopping como também em vaga de rua. O motorista só precisa acelerar e frear. Ainda que o Park Assist seja um opcional, ele é oferecido no Volkswagen T-Cross, porque na maioria dos concorrentes diretos, esse recurso não é oferecido nem como opcional. Nono motivo, muita tecnologia embarcada, começando pelo Active Info Display, uma tela totalmente virtual que você consegue ter diferentes modos de visão. A central multimídia VW Play, que você pode instalar aplicativos. Você tem também informações detalhadas do carro, ou ainda mudar os modos de condução pela central multimídia. O ar-condicionado Climatronic Touch, que apenas com um toque você consegue controlar a velocidade do ar e a temperatura. E para fechar, o carregador de celular por indução. Tudo isso é série no Volkswagen T-Cross na versão Highline. E o décimo motivo, pessoal, o Volkswagen T-Cross é o único modelo da categoria que quando você compra ele já vem com as 3 primeiras revisões gratuitas. Isso mesmo, você não paga por essas revisões. Essas revisões acontecem de 10 em 10 mil quilômetros, portanto, 10, 20 e 30 mil quilômetros, ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. E só o Volkswagen T-Cross oferece isso na categoria que ele está inserido. Agora que vocês já conhecem os 10 motivos, vão andar aqui no Volkswagen T-Cross e mostrar tudo isso na prática. Hora da gente fazer aqui o teste consumo veículo abastecido com etanol, viagem que a gente vai fazer agora de 92 km, está estimando 1h10 de viagem daqui de Itu até Piracicaba. E para isso eu já zerei aqui o computador de bordo, mas só para a gente ter uma ideia, vamos dar uma olhada como é que está a média acumulada do carro, olha só. Em 540 km rodados, 12,5 km por litro, prioritariamente de rodovia. Mas vamos ver agora nessa viagem que será só rodovia até a cidade de Piracicaba. Outra coisa que é muito legal no carro é o fato do Volkswagen Play ter o Waze nativamente instalado na central, né? Então eu já roteei a internet do meu telefone para a central, a gente sabe disso porque aqui em cima fica um íconezinho branco mostrando que ele está conectado na internet do smartphone. E a vantagem de ter o Waze diretamente na central qual que é? Pois bem, o meu smartphone ele vai ficar disponível para mim usar outras coisas. Eu não preciso, na verdade, ficar bloqueando a tela dele com a informação do Waze. Então o Waze está rodando ali, só está usando a minha conexão de dados e eu posso usar o smartphone para todas as outras coisas. Então essa é a vantagem do Volkswagen Play de poder instalar aplicativos nativamente. Ele sobrecarrega muito menos o processamento do smartphone, deixando ele livre para você fazer várias outras coisas. Pela central multimídia a gente também consegue ajustar o modo de condução do carro. Então a gente pode estar usando o Waze, vem aqui no Home, rola a tela para cá e aí você vem e escolhe os modos de condução. Modo Eco é justamente para proporcionar maior economia de combustível. Quando você coloca no modo normal, ele já muda algumas coisas no carro. Por exemplo, o pedal do acelerador já não fica tão, digamos assim, lento. Quando você põe no modo Sport, ó,
que acaba acontecendo? Qualquer aceleradinha que você dá, ele já vai trocar a marcha, já vai reduzir marcha para dar mais desempenho ao carro, né? Obviamente gasta mais combustível. E o modo individual, você pode personalizar como você quer, a transmissão, direção, o ar-condicionado e até mesmo a resposta do ACC. Mas para essa viagem aqui, claro, eu vou usar o modo Eco, que é mais eficiente em matéria de consumo. O radar frontal desse carro faz mais algumas coisas, mesmo com o controle de cruzeiro adaptativo desligado, olha só. Eu vou me aproximar do carro que vai à minha frente, ó. Ele vai dar um alerta aqui no painel indicando que eu estou muito próximo do carro. Ele faz isso justamente utilizando o radar frontal. Como é que ele coloca esse alerta? Depois que ele faz a medição, ali na parte de baixo do painel, ali no cantinho do velocímetro, você está vendo ali dois carrinhos com uma exclamação. Ele está percebendo que eu estou muito perto do carro. Quando eu me afasto do carro à minha frente, o que acontece? Ele faz a medição e diz, opa, a distância já está segura. Então isso funciona independentemente do ACC estar ligado. Mas você pode configurar se você quer ou não esse alerta através da central multimídia. E como é que faz para você ligar o ACC? Fácil, aqui no volante você tem um botãozinho, você aperta ele já ativou as funções da ACC. Você viu que a página central ali do mostrador já ficou diferente. O que eu vou fazer agora? Eu vou setar a velocidade. Então você usa o botão do volante para posição 7, programa a velocidade que aqui nessa rodovia é de 110 por hora, e escolhe a distância que você quer em relação ao carro da frente. Eu vou colocar a distância mais próxima. A partir desse momento, o que ele vai fazer? Frear e acelerar o carro automaticamente para manter a distância que eu escolhi, e quando não tiver trânsito à minha frente, ele acelera o carro somente até os 110 km que eu programei. Lembrando, né, que o ACC vai também responder de acordo com o modo de condução. Como eu estou no modo econômico, ele leva um pouquinho mais de tempo para fazer a resposta. Ah, você quer o ACC mais ágil? Você pode programar o modo Sport, que aí ele vai fazer isso de forma mais rápida. O Active Info Display tem vários modos de exibição. Aqui eu estou usando no centro a página que dá a informação do ACC. Você pode rolar as páginas mudando aqui o tema para áudio, você pode colocar telefone, status do veículo, até mesmo informações do computador de bordo. Agora, e se eu quiser ver as duas coisas juntas? Também dá. Usando aqui o modo View, olha só, eu vou mudar o modo de visão, mudei mais uma vez. Agora eu tenho a informação do ACC e também nas laterais a informação do computador de bordo. Então isso acaba ajudando o motorista a escolher aquele modo de visão que acaba sendo mais vantajoso para ele no momento da condução. As funções do T-Cross são bem integradas entre central, multimídia e carro. Por exemplo, eu estou aqui na página do computador de bordo. Aqui eu tenho a informação desde o momento que eu comecei a viagem, desde a partida quando eu resetei. Apertei uma vez, eu venho para longo prazo, apertei mais uma vez, eu vou aqui para a memória desde abastecimento. Essa aqui só dá para mudar quando você faz um abastecimento no carro. Agora, e se eu quiser ver essas informações da central multimídia? Também é possível. Você vindo aqui na tela de Home, olha só, aqui do lado você também tem as informações do computador de bordo, onde você pode escolher desde a partida, abastecimento ou longo prazo. Então você consegue fazer uma coisa do tipo, deixar uma informação de computador de bordo na tela da central e outra aqui no carro. E são as mesmas informações, só que você consegue controlar duas medições diferentes. Acabei de chegar aqui no meu destino na Volkswagen Recon em Piracicaba. E vamos dar uma conferida como é que foi o resultado. Percorremos 89 quilômetros em 1 hora e 12 minutos. E olha que consumo bom. 13,4 km por litro, velocidade média de 75 km por hora. Quando a gente vai aqui no detalhado de longo prazo, olha aí, a gente tem 12,6 km por litro. A gente consegue ver que o carro foi mais eficiente agora do que no acumulado, né? De distância só de estrada, né? Moral da história, pessoal, o carro consegue fazer médias superiores àquelas que o Inmetro informa com etanol, o que mostra que o Volkswagen T-Cross na categoria é extremamente eficiente quando o assunto é consumo. E vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade, sempre no mesmo ponto da rodovia com ar-condicionado ligado e condição normal de uso, modo normal de condução. Reduzindo primeiro para 60 por hora, ó, 60, vamos pisar tudo. A gente vê que o motor entra bem, o câmbio responde rápido, 100, 110 e 120. A gente percebe que o Volkswagen T-Cross nessa versão 250 TSI aqui, a Highline, anda bem. E o teste de aceleração de 0 a 100? Para isso,
Já mudei aqui na central multimídia, desliguei aí o controle de tração do carro. O carro também já está aqui no modo de condução, no modo esporte, que a gente consegue ver pela central multimídia. E vou até desligar o ar-condicionado para a gente poder sair com tudo. Estolando o carro e saindo. A gente vê que a saída dele é boa, não é lenta, tem uma boa disposição aqui, troca de marcha relativamente rápida. E olha só, 0 a 100 bate com aquilo que a gente falou, 9,28 segundos. Outro recurso que a gente tem aqui é o Front Assist, né? Aquele alerta de colisão frontal com pré-condicionamento dos freios e aviso em caso de colisão. Pois bem, vocês estão vendo aqui pela tela de assistência que ele já detectou o veículo que vai à minha frente, o caminhão. Mas agora vamos acelerar de forma perigosa em relação ao caminhão. Vamos lá, ó. Acelerando aqui. Olha só. Vocês estão vendo, pessoal? Ele já deu o alerta aqui, já fez aquele pré-condicionamento dos freios. Lembrando que esse aviso, você pode entrar na central multimídia e ajustar a sensibilidade do aviso, né? Se você quer que ele avise antes, normal ou um pouquinho mais tarde. Mas isso não vai mudar a configuração de frenagem, que é sempre a mesma. Agora vamos demonstrar aqui o assistente de frenagem em manobra de ré. Tem um cone atrás do carro, vou engatar ré, eu vou soltar o carro, eu não vou acelerar. Apenas deixar o carro ir contra o cone. Olha só, vamos lá. Tá indo solto. Aí, o carro freou automaticamente sem eu precisar pisar no freio. Detalhe, ele chegou a encostar no cone, mas ele encostou com muito menos velocidade que ele encostaria se o carro não tivesse esse assistente. Até aqui, a gente viu que o Volkswagen T-Cross tem uma série de benefícios e pontos bem positivos para você colocar ele na sua garagem. Mas vamos lá, é um carro perfeito, acima de qualquer problema? Não. E aqui a gente vai citar alguns deles. Como por exemplo, farol. Aqui nós temos um farol totalmente iluminado em LED do tipo projetor com alto nivelamento. Inclusive o farol alto também é em LED. Mas vamos lá, farol auxiliar lá embaixo é do tipo halógeno, então fica aí uma questão que não combina muito, o amarelo embaixo com o branco em cima. E mais um outro detalhe importante, esse farol não é série no T-Cross Highline, é um opcional, então se você quiser ter o farol em LED, você tem que comprar um pacote que o farol está atrelado ao sistema de Park Assist, e isso deveria vir de série, em especial na versão topo de linha, como a gente vê em alguns concorrentes. Outro ponto que não chega a ser necessariamente um pênalti, mas a gente tem que pensar nisso com cuidado. Por quê? Esse carro até tem aqui o teto solar que é panorâmico, né? Tem a parte dianteira e vai até a parte traseira. Mas esse teto solar também não é série nesse carro, ele é um opcional. Aqui até tem uma justificativa, porque tem gente que compra esse carro aqui, por exemplo, para fazer uma blindagem. E aí quando o carro não tem teto solar, acaba sendo uma vantagem, mas a gente não pode deixar de lembrar que existem concorrentes do Volkswagen T-Cross que na versão topo de linha vem com o teto solar panorâmico de série e o cliente não paga mais por isso. Na assistência à condução também dá para o Volkswagen T-Cross melhorar. É verdade que ele traz o controle de cruzeiro adaptativo de série, mas olha só, ele não tem aquele recurso, né, de aviso de saída de faixa e até mesmo de correção para trazer o carro para dentro da faixa. Destaco isso porque existem concorrentes que têm esse recurso e não têm o ACC, mas também tem concorrente que tem as duas coisas. E olha, a Volkswagen na linha 2023 do Jetta GLI passou a incluir esse assistente de permanência de faixa. Então é um equipamento que poderia estar presente aqui no Volkswagen T-Cross, mesmo que fosse um opcional. O porta-malas do Volkswagen T-Cross é muito legal, mas ao longo do tempo ele andou perdendo algumas coisas bem legais. Quer um exemplo? A gente consegue ver essa travinha aqui, ó, do lado esquerdo e tem também do lado direito. Por que ela está aí? Era o sistema Save que o porta-malas desse carro tinha. Funcionava assim. O piso do porta-malas ficava mais ou menos aqui nesse nível aqui. E aí ele era variável. Você poderia, por exemplo, descer ele, deixar no fundo para usar todo o espaço, ou subir e deixar duas áreas diferentes. Quando você levantava esse piso, você travava ele exatamente aqui nessa travinha. Então ele ficava levantado para você poder fazer o acesso. Foi uma das coisas que a Volkswagen retirou aqui do porta-mala do T-Cross, o sistema Save. Outra coisa que ela também retirou, tá vendo essa bolinha aqui desse lado? Era uma tomada 12 volts. Para aquelas pessoas que levam coolers ou outros equipamentos que precisam ser ligados, aquela tomadinha acabava quebrando um galho. Mas infelizmente são recursos que o carro não oferece mais. Outra coisa que o T-Cross perdeu ao longo do tempo. A gente tem aqui o Active Info Display, como vocês sabem,
a gente tem várias opções de visualização, mas num passado não tão distante, quando a gente ainda tinha outra central multimídia aqui no Volkswagen T-Cross, tinha mapa de GPS embarcado no carro, inclusive com projeção no painel à frente do motorista. Bom, mudou a central multimídia, veio para o Volkswagen Play e aí a gente acabou perdendo essa função. Mas uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte, se essa central multimídia você pode instalar aplicativos, inclusive como o Waze, por que o usuário não pode instalar de repente um aplicativo de mapa de GPS embarcado, que não depende de sinal de celular? Então, se ela é uma espécie de tablet, isso poderia estar disponível. E para algumas pessoas que moram em regiões onde sinal de celular é um pouco complicado, faria toda a diferença ter um mapa de GPS embarcado. Ficou bem claro aqui no vídeo que o Volkswagen T-Cross tem muito mais vantagens do que desvantagens. Portanto, é um modelo que vale a pena sim colocar na sua garagem. Ainda mais na linha 2023, que ele ganhou algumas pequenas evoluções, como por exemplo o ar-condicionado Climatronic Touch ou até mesmo o carregador de celular por indução. Pois bem, pessoal, em março de 2023, o preço público sugerido desse carro é aí a partir de R$ 166 mil. Mas lembrando, né? Sem os opcionais, que são, por exemplo, o farol em LED, o Parque Assist, o teto solar panorâmico e até mesmo a pintura Biton. De toda forma, é um modelo que, se você está pensando em comprar um crossover, eu digo para vocês, está entre os melhores da categoria. E uma dica aí para vocês, se você gostou do Volkswagen T-Cross Highline, muito fácil, procura aí as concessionárias do grupo Vecol Vigorito. Agora, além das unidades no interior do estado de São Paulo, tem também unidades dentro da cidade de São Paulo. Isso mesmo, um dos maiores grupos concessionários Volkswagen do Brasil. Melhor atendimento e melhor negócio, tanto no T-Cross Highline quanto em toda a linha Volkswagen 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.